A paz do nosso Salvador Yahushua, é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Meus irmãos, o nosso Brasil não é para amador. O nosso Brasil não é para amador não. A gente consegue ver, né? Um país tão belo como esse nosso país, um país tão próspero, tão rico, um país que é celeiro para o mundo, né? Em termos de alimentos, um país que é referência para o mundo inteiro concernente a sua biodiversidade. Aí a gente vê e olha um país sendo destruído, começou de fora para dentro e agora está sendo destruído de dentro para fora. A gente olha assim, a gente que pensa, né? A gente que pensa, a gente que quer o bem ao próximo, a gente que quer se esforçar para ver os nossos filhos construir família, ver os nossos netos, a gente que pensa dessa forma, a gente que pensa em, quando partir, deixar alguma coisa para os nossos filhos, nossos netos, a gente que pensa assim, a gente que pensa que se esforça para levantar cedo, para trabalhar, para correr atrás do nosso pão, para conseguir o nosso recurso, para cumprir com as nossas obrigações como chefe de família, como cidadão, como pessoas de bem. A gente que pensa dessa forma. Agora, existe aqueles que não estão nem aí, né? Existe aqueles que faz vista grossa concernente à situação que o país está vivendo. Existe aqueles que fingem que está tudo bem. Aqueles que não conseguem analisar como é que está os preços das coisas. Como é que está o preço do dólar. Aonde chegou o dólar, né? Aqueles que fingem que está tudo bem, mas na realidade não está. O país está sendo destruído. E a gente viu aí, nesse final de semana, a prisão do general de 4 estrelas, né? Braga Neto. Irmãos, infelizmente algumas pessoas elas não querem saber do assunto. Elas falam, não é comigo, não vai bater na minha porta, eu não estou nem aí. Eu queria alertar você em uma coisa. Observe que a prisão do general Braga Neto, ela se deu, né? Se você for analisar, ela é uma prisão preventiva. Preventiva. Mas a pergunta que eu faço é, para eles estabelecer uma prisão preventiva, porque a prisão preventiva se prende com medo da pessoa ameaçar as testemunhas, tentar fugir do país, colocar em risco, né, outras pessoas. Aí se dá sim, se tem um fato novo também, tem possibilidade de ter a prisão preventiva. E a pergunta que eu faço é, existia algo novo? Existia alguma coisa nova? Não. Só as narrativas. Aí você pode até me questionar, falar, irmão André, por que você está falando sobre isso? Eu falo sobre isso porque as escrituras dizem que essas coisas têm que acontecer para que os sinceros se manifestem. E nós não podemos ficar em cima do muro, irmão. Nós não podemos ficar em cima do muro.
Então observe, irmão, que nem todo mundo está atentando para isso, sobre essa prisão preventiva do general de 4 estrelas, Braga Neto. Mas a pergunta que eu quero fazer é, já pensou os juízes de todos os estados do Brasil, os juízes de todas as cidades do Brasil, acatar isso aí que o ministro Alexandre de Moraes decretou, a prisão preventiva do Braga Neto? Já pensou se todos os juízes do Brasil, de cidades, capitais e estado, acatasse isso, concernente a qualquer assunto, qualquer situação? Você, eu, todos os brasileiros, todas as pessoas estão na mesma situação que o Braga Neto, viu? Porque se o STF fez isso, eles também dão a possibilidade dos outros juízes em todo o estado brasileiro fazer isso. E se fazer isso, imagina um monte de pessoas sendo preso preventivamente por qualquer coisa, ou que está no meio de uma investigação, de um processo, de algo que praticou ou cometeu, e a Constituição dá o direito, né, da ampla defesa, E você vê que tem muitos que faz vista grossa para isso, outros soltam fogos, outros vibram, sabendo que isso pode bater também na porta dele, porque se todos os juízes dos estados brasileiros acatar o que o ministro Alexandre de Moraes fez e colocar em prática, também muitas pessoas serão presas preventivamente. Você entendeu? Então, lá na Alemanha, me desculpe eu falar, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Começou dessa forma. Lá na Alemanha começou dessa forma. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, fica irado quando a gente fala sobre isso. Mas começou dessa forma. Lá eles começaram com os judeus, marcando, né? Marcando as lojas dos judeus, as casas, os comércios dos judeus. Eles confiscaram os bens dos judeus. Eles começaram pelos judeus, mas não terminaram só pelos judeus. Eles começaram pelos judeus, depois entrou os gays, né? Os afeminados, depois entrou os pretos também no meio, entrou os ciganos também no meio. Tá na história, é só estudar e pesquisar. Não só foram só os judeus, foram os pretos, os gays, entendeu? Os ciganos, os latinos, foi todos eles os menos favorecidos. Os menos favorecidos também foram as pessoas que tinham problema de saúde, os debilitados. Os debilitados sofreram muito. Você entendeu? Os debilitados. E foi, como diz um estudioso, né, a maior dança fúnebre que aconteceu naquela época. Milhões e milhões de pessoas perderam as suas vidas. E infelizmente algumas pessoas estão brincando com a realidade. Meu irmão, nosso país, um país tão bom, um país gostoso de se viver, hoje a gente vê como está sendo destruído. E infelizmente o circo está pegando fogo, e a maioria dos cristãos, sabe como é que tá? Tá igual o povo na Alemanha. Ah, não é comigo, é com os judeus. Então vamos fazer festa. Festa da cantina, festa do pastel, festa das irmãs, festa dos varão, festa da coxinha, festa do risole, festa do sorvete, conferência internacional, confraternização de irmãos e irmãs. Vamos fazer festa. Ah, não vai bater na nossa porta não. Se prepare.
se prepare. Que o Eterno venha ter misericórdia de cada um que vive nesse país.